Dia. Aula de biologia hoje da primeira série, nós vamos falar sobre a respiração aeróbica, tá? Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 11, questão 17 a questão 32. Esse conteúdo está no capítulo 4 da apostila, página 30, 31 e 32. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de respiração aeróbica, né, a gente já viu na última aula que é um tipo de respiração, um tipo de produção de energia da qual vai depender exclusivamente de quê? De oxigênio, tá? E na última aula nós vimos a fermentação, nós vimos a glicólise, né? O fenômeno, né? Os processos que vão envolver a quebra da molécula de glicose para que ocorra, né, a produção de ATP, adenosina trifosfato, ou seja, a adenosina trifosfato é a molécula de energia do ser humano, tá? E aí a gente precisa rever um pouquinho esse processo de glicólise para a gente conseguir entender o processo do ciclo de Krebs da cadeia respiratória. Vamos lá então. Então, para começar, né, a gente precisa entender que a respiração aeróbica, né, ela vai depender da oferta de oxigênio e ela é dividida em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Mas, professor, a glicólise não é a respiração anaeróbica? A fermentação? Sim, só que é tudo um conjunto, um vai depender do outro. Acontece que a primeira etapa, que é a glicólise, ela ocorre sem a oferta de oxigênio. Para que ocorra o ciclo de Krebs e para que ocorra a cadeia respiratória, nós vamos depender da oferta de oxigênio. Então não tem como a gente deixar de falar de glicólise quando a gente fala de respiração aeróbica também, porque são os produtos que serão produzidos lá na glicólise que vão entrar na cadeia respiratória e no ciclo de Krebs. Então todo esse conjunto é o que vai formar a respiração aeróbica. E aí, vamos lembrar o que é a glicólise, né? A gente sabe que lá na glicólise nós vamos ter uma molécula de glicose, da qual é formada por 6 moléculas de carbono. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter a quebra dessa glicose, ou seja, a glicólise, né? E para quebrar essa molécula de glicose, eu gasto 2 ATPs. Só que ao realizar a glicólise, eu produzo 4 ATPs. Logo, eu tenho um saldo positivo final da glicólise de 2 moléculas de ATP. Beleza? Só que, além de produzir ter um saldo final de 2 moléculas de ATP, eu também produzo outras substâncias quando eu quebro a glicólise. E aí, quais são essas substâncias? Primeiro, se eu quebrei no meio, eu fico com 2 moléculas, cada uma constituída por 3 moléculas de carbono. Logo, elas deixam de ser glicose e passam a se chamar piruvato, tá? Fico com 2 piruvatos. Também vou produzir o quê? Também vou produzir hidrogênio e também vou produzir lactato, né? O ácido láctico. E aí, gente, que entra a questão, né, da oferta do oxigênio. Se eu não tiver oferta de oxigênio, a enzima que vai agir sobre esses piruvatos é qual? A lactato desidrogenase, né? Produzindo mais lactato, acidificando o meio celular. Caso eu tenha oferta de oxigênio, que é o caso que a gente quer hoje na aula, a enzima que vai ser ativada é a piruvato desidrogenase. E aí essa piruvato desidrogenase, né, ela vai transformar os 2 piruvatos em acetilcoenzima A. E aí esse acetil-CoA vai reagir com outra enzima, tá, denominada de oxaloacetato. E aí, quando a gente combina o acetil-CoA com o oxaloacetato, é o que permite a entrada, né, desse acetil-CoA para dentro do tão famoso ciclo de Krebs, tá? Professor, então eu dependo da oferta de oxigênio para que a enzima piruvato desidrogenase transforme os piruvatos em acetil-CoA, e aí esse acetil-CoA ele entra dentro do ciclo de Krebs. Sim, só que é importante a gente saber que para esse acetil-CoA entrar dentro do ciclo de Krebs, ele tem necessariamente que reagir com outra enzima denominada de oxaloacetato, tá? Se não
Se ele não combinar com essa enzima, não tem essa entrada dentro do ciclo de Krebs. Então, o acetil-CoA se combina com oxalacetato, e aí não é literalmente o acetil-CoA que entra para dentro do ciclo de Krebs. Essa combinação do acetil-CoA com o oxalacetato vai gerar a produção de um ácido denominado de ácido cítrico. Pegadinha de vestibular. Muitos vestibulares não chamam o ciclo de Krebs de ciclo de Krebs, chamam de ciclo cítrico. Por quê? Porque todo esse processo nada mais é do que formar ácido cítrico. Daí o nome ciclo cítrico, ok? Então vocês têm que saber que podem se deparar com o ciclo de Krebs ou ciclo cítrico. O mais comum é o ciclo de Krebs, mas às vezes tem essa pegadinha, beleza? E aí esse ácido cítrico dentro do ciclo de Krebs vai reagir com outras enzimas denominadas FAD e NAD. Esse FAD e esse NAD, eles vão se associar aos elétrons e aos hidrogênios produzidos e aí vão partir para a cadeia respiratória. Mas antes vamos saber quantos ATPs são produzidos no ciclo de Krebs. Todo mundo acha que o ciclo de Krebs é o grande produtor de ATP, mas não é. Vamos lá. O ciclo de Krebs ele vai produzir um total de 2 ATPs, igual a glicólise, tá? Só que, lembra que lá na glicólise, quando a gente quebra a glicose, a gente forma 2 piruvatos? Então você concorda comigo que a piruvato desidrogenase, quando transforma o piruvato em acetil-CoA, ela está fazendo isso 2 vezes, porque eu tenho 2 piruvatos? Logo, eu vou ter um ciclo de Krebs 2 vezes, ok? Porque eu tenho 2 piruvatos. Cada ciclo de Krebs, cada piruvato que é degradado, tá? Ele vai gerar um ATP. Como eu tenho 2, o ciclo de Krebs tem um produto final de 2 ATPs. Unindo lá com os 2 da glicólise, eu já tenho produção total de 4 ATPs, beleza? E aí, cadê aquele resto, aquele monte de ATP que a gente sabe, né? A gente sabe que o total final da respiração aeróbica são 38 ATPs em média. Cadê os outros 34? Vão ser produzidos na cadeia respiratória. Como? O NAD e o FAD vai pegar os elétrons, vai pegar o hidrogênio que tá lá, que foi produzido na célula, que foi produzido dentro do ciclo de Krebs e vai levar para a cadeia respiratória. A cadeia respiratória ela vai ocorrer entre as membranas da mitocôndria. E aí, esse movimento dos elétrons, né, literalmente batendo nas membranas, nas paredes da célula, podemos dizer assim, não é parede celular, mas é nas paredes, assim, e nessas membranas vai produzir os ATPs, vai produzir em média 34 a 36 moléculas de ATP. E aí a gente diz que tem uma produção final da cadeia respiratória de 34 ATPs, juntando com as 2 do ciclo de Krebs, 36, com mais as 2 da glicólise, 38 ATPs. Então, galera, as 3 pegadinhas mais encontradas quando a gente fala de metabolismo energético. A primeira é que para que ocorra a respiração aeróbica, para começar a entrar dentro do ciclo de Krebs, né, a gente necessita de oferta de oxigênio. É o que vai limitar se a gente vai ficar só na glicólise ou se essa glicólise vai evoluir para o ciclo de Krebs. Se tiver oferta de oxigênio, ok. Se não tiver, parou, tá? Segunda pegadinha. Ciclo de Krebs pode ser denominado ciclo cítrico. Por quê? Porque ele vai produzir, quando o acetil-CoA se junta com o oxalacetato, tem produção de ácido cítrico, que é o que entra dentro do ciclo de Krebs. E aí essa produção de ácido cítrico é o que dá o nome ao ciclo cítrico. Então vocês podem sim se deparar com o nome, o termo ciclo cítrico, ao invés de ciclo de Krebs, beleza? E terceira pegadinha é a questão de aonde é produzido maior quantidade desses 38 ATPs. A maioria das pessoas erram falando que é no ciclo de Krebs. Não é. É na cadeia respiratória, tá? E só uma observação, vocês também podem se deparar com o termo cadeia respiratória, como podem se deparar com o termo cadeia transportadora de elétrons. Lembra que eu falei que são o NAD e o FAD que vão transportar os elétrons para produzir todos esses 34 ATPs da cadeia respiratória? Por isso ela também pode ser denominada cadeia transportadora de elétrons, beleza? Então vamos lá.
Sabendo desse metabolismo energético, fica aqui o pedido da atividade evolutiva número 2, relacionada ao capítulo 4. Eu quero que vocês esquematizem à mão, desenhem à mão, tá? O ciclo de Krebs. Professor, é muito difícil. Pega na internet e desenha à mão, não é difícil. Vocês vão achar vários tipos de desenho de ciclo de Krebs. Fiquem à vontade para escolher o que vocês entendam melhor, ok? Desenhe à mão o ciclo de Krebs e vai nomear todas as estruturas, as enzimas que ali vão estar participando, beleza? Eu quero isso desde a glicólise até o final lá da cadeia respiratória, da cadeia transportadora de elétrons. Então vocês vão desenhar basicamente o ciclo de Krebs, mas dando ênfase na glicólise e também na cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Muito obrigado, até a próxima.